Saber Direito desta semana traz o direito empresarial com a professora Juliana Nascimento. Nas 5 aulas, ela fala sobre compliance e integridade, governança corporativa e as principais leis brasileiras e internacionais anticorrupção. Bem-vindos! Nós retomamos ao Saber Direito. Na primeira aula nós tratamos acerca de governança corporativa. Agora nós iremos tratar acerca de integridade, perspectiva histórica e tratados internacionais. Ele vai abordar um pouco da questão da ética corporativa, a respeito da integridade, a importância do tema e a perspectiva histórica de todos os tratados internacionais, que é muito importante os senhores terem conhecimento. Então, vamos lá. Uma primeira concepção, vamos entender o porquê que tudo que nós estamos tratando é tão importante e vamos trabalhar um pouco alguns conceitos, começando com a questão de ética corporativa. A ética corporativa e uma conduta ética numa empresa, ela deve estar pautada nas suas ações que visem respeito à sociedade e o meio ambiente como um todo. Isso é de extrema importância. Ações éticas internas, conforme John Scholar Winchton menciona, compreendem a posição ética de uma organização, refletindo o grau da empresa no que diz respeito ao seu cumprimento das obrigações, o seu comprometimento perante não somente a sua visão, a sua intenção, mas também a sociedade como um todo. Nesse aspecto, um ponto importante é que a regulação das condutas morais dentro de uma organização visa a concordância da adesão espontânea de todos os agentes que fazem parte dela. Diante disso, as normas administrativas, elas precisam ser impostas e colocadas, não como uma imposição legal, mas algo para coadunar qual é a regra comportamental importante por parte daquela organização. E essas diretrizes morais de ética e integridade que muitas vezes se pauta numa organização, ela vem prevenir principalmente riscos de reputação, tá? Perante aquela imagem daquela organização como um todo. Um ponto importante a respeito do que se enfatiza a respeito de questões relacionadas à moral, eu gosto muito a respeito da passagem de Suror que fala que as fraudes, subornos, os conluios, as relações com os públicos de interesse, a observância das leis e das regulamentações, os conflitos de interesse entre o profissional e a empresa entre as partes interessadas, a diversidade social, a convivência entre superiores, pares, subordinados, assédio moral e assédio sexual, a confidencialidade das informações, o uso dos equipamentos da empresa, as ameaças à saúde, a segurança do trabalho, o posicionamento em relação aos negócios mantidos com entidades públicas, a problemática da espionagem econômica e a concorrência desleal, elas perpassam tudo a respeito dessa importância da ética corporativa numa organização. E é com isso, visando a sociedade e tudo como um todo, que se observa a questão da importância da responsabilidade social, que está conectada diretamente com a ética corporativa, porque ela realmente tem a organização uma responsabilidade perante a sociedade. Então, o que acontece? A ética corporativa, ela vem trazer um alinhamento comportamental na organização. Ela vem evidenciar a transparência da empresa perante todos os stakeholders, lembrando do nosso termo. Lembrando também, e ela muitas vezes está galgada, está balizada, fundamentada através de código de ética, de conduta, de políticas e procedimentos, que vai ser um tema mais à frente que trataremos na consolidação do programa de integridade, nas aulas à frente. Então, isso é extremamente importante para eu consolidar essa ética e essa integridade nessa organização. E o que acontece? Numa ação da empresa, cabe recordar que ela é formada de pessoas responsáveis por as diretrizes éticas que ali está sendo implementada. E a conduta desses agentes repercute perante a sociedade quando diz respeito àquela organização.
Peter Drucker, que é um importante autor americano, trabalhou muito com as empresas e organizações, ele diz que a responsabilidade do profissional, ela já vem assim, já há muitos anos, né? E tem realmente o princípio da não maleficência quando da sua atitude. Nesse sentido, a ética profissional é considerada, para o autor, a ética da opinião pública. E com isso, ele trata que a ética empresarial encontra-se como um dos pilares para a perenidade das empresas no mercado. Eu não consigo efetivamente permanecer no mercado se eu não tiver uma ética corporativa. E nos dias atuais, as companhias encontram-se mais com essa visão, né? Pautada realmente no ambiente de integridade, porque o importante diante de tudo isso é a geração efetiva de relações de confiança. Eu não consigo permanecer no mercado se eu não gerar credibilidade e não gerar relações de confiança. Por isso, essa relação ela é de extrema importância para o avanço de tudo isso que nós estamos tratando. E o que acontece nessa concepção? Alguns pontos, né, que são importantes a respeito desse tema. Quando eu falo de ética corporativa, é importante ressaltar que não estou tratando somente de uma obrigatoriedade que deve ser de cumprimento de colaboradores. Realmente, ela deve ser aplicada por todos. Mas o porquê? Porque isso efetivamente tem que ser o exemplo, primeiramente, da alta direção, daqueles que estão na condução das companhias. Vamos dizer a seguinte frase, vamos dizer assim, o brocado, algo que deve ser realizado somente faço o que eu digo e não faço o que eu faço, vamos dizer assim, não se aplica quando eu trato disso nas organizações. O exemplo deve ser primordial e a ética corporativa é a baliza disso. Eu tenho que ter um exemplo de cima. Afinal, quando tratou-se de grandes escândalos corporativos que se ocorreram, principalmente pela ausência de uma ética corporativa, em grande parte deles ocorreram principalmente por ausência de exemplo da alta direção. Então, essa temática é bom alinhar com isso, tendo como um tema bastante importante. Então, eu tenho alguns pontos importantes a serem abordados a respeito, por exemplo, valores e princípios éticos da organização. Quais são os valores dessa organização? Qual é a missão? Qual é a visão? O que ela pensa no futuro? Qual a missão, visão e valores? Eu tenho que ter pautado os meus valores em algo. Eu tenho que ter a visão de tudo que eu vou construir em ética corporativa no futuro que a organização ela pretende. Então, a questão estratégica também está muito relacionada. Afinal, nós sabemos que um dos principais pontos de uma organização, quando eu falo na iniciativa privada, é o aspecto de lucro, mas isso nunca pode deixar de fluir o aspecto da responsabilidade corporativa. E aí eu venho ressaltar a respeito da importância da função social da empresa. Ela tem responsabilidade de ética perante a sociedade, ela tem uma responsabilidade de ética perante os seus colaboradores e todos aqueles que têm relacionamento com ela. E enfatizando um pouco de uma cultura de ética forte, nós podemos tratar alguns pontos importantes aqui. Por exemplo, maior transparência. São pontos realmente de benefício de uma cultura de ética forte. Direcionamento único alinhado à missão. Engajamento de colaboradores e gestores em geral. Maior produtividade, redução de despesas, melhor orgulho corporativo. As pessoas têm orgulho de trabalhar naquela organização. Uma visão externa positiva da entidade, com uma boa reputação. Efetivamente, com uma maior produtividade, as pessoas trabalham engajadas, realmente com desejo de fazer o melhor e redução maior do controle de risco. Quando eu tenho uma cultura que não é muito forte, eu acabo trazendo alguns pontos de desconfiança. Dentre eles, a perda de confiança das pessoas internamente e do próprio mercado, porque eu não trabalho a questão da credibilidade. A reputação,
a desmotivação das pessoas, a falta de visão da estratégia da empresa, menor produtividade e um risco, porque a todo momento eu estou trabalhando as concepções de risco como pontos a serem que se reflitam. Perfeito? E quando eu falo de ética corporativa, tem alguns temas que são importantes que nós devemos trazer aqui em pauta. Quando eu falo de ética corporativa, eu estou falando de direitos humanos. Direitos humanos serem observados também. Eu tenho que ter respeito às pessoas que trabalham nessa organização, não posso ter discriminação nessa organização. Eu tenho que criar uma conduta de respeito entre as pessoas, de respeito da empresa com o mercado, com clientes, perfeito? Eliminando qualquer tipo, seja qual for, de discriminação, seja de gênero, de raça, de opção sexual, qual for. A organização, lembrando, é uma organização que tem que ser diversa e ela é diversa na sua contextualização diante do mundo contemporâneo. Um outro ponto importante é lembrar das questões de código de conduta, políticas e procedimentos, além de questões anticorrupção, a questão de saúde e segurança do trabalho e entre outras questões legais também que devem estar pautadas essa questão, inclusive direito do consumidor. Diante disso, nós vamos trabalhar agora um pouco além da ética o termo integridade. O termo integridade, lembrando, fazendo uma conexão com a nossa temática aqui da nossa aula, o termo integridade, voltado às questões de compliance, está relacionado, por exemplo, com uma previsão no artigo 41 e as suas disposições, né, detalhadas no artigo 42 do Decreto 8.420 de 2015, que regulamenta a lei anticorrupção brasileira. Então, nós temos aqui o denominado Programa de Integridade. Eu gosto mais do termo integridade do que compliance. Compliance, sua tradução em inglês é conformidade, estar em conforme. Não que você não deva estar em conformidade, claro, conformidade legal, por exemplo, mas eu acredito que integridade é um pouco mais abrangente para o propósito, inclusive, do que nós estamos abordando aqui. E o termo integridade, ela tem origem no latim integritas e tem como significado a qualidade ou caráter de uma pessoa de conduta irrepreensível, honestidade. Veja a abrangência, muito além de conformidade, conduta irrepreensível. Eu gosto muito desse termo porque realmente ele é mais abrangente. Tem um autor que é o Henry Cloud. Ele fala das origens da palavra integridade como significado de intacto, íntegro, integral e inteiro. E nessa acepção, destaca o autor que em seu conceito o conceito seria tudo que está funcionando bem, inteiro, integrado, intacto e puro. Com isso, salienta que a integridade está relacionada ao caráter de uma pessoa e se faz realizada de forma integrada, com todas as suas peças funcionando bem, realizando as funções que foram criadas efetivamente para realizar. É interesse e eficiência da pessoa, são todas as engrenagens em funcionamento de uma maneira extremamente adequada. Olha o que ele diz, todas as engrenagens em funcionamento de forma inteira, todo o organismo funcionando de uma maneira muito adequada. Gosto muito desse conceito que ele traz. Uma outra concepção importante sobre integridade é enfatizado com a concepção do americano Ronald Dworkin, um grande estudioso do direito, em que ele diz ali na sua obra Império do Direito a respeito da integridade como uma virtude política, como ao lado da justiça e da equidade. Ele destaca a integridade como equidade e encontra-se compreendido, e ela encontra-se compreendida, a integridade, uma comunidade que exige que os princípios políticos exigem os princípios políticos necessários para justificar a suposta autoridade, né, da legislatura para que sejam plenamente aplicados ao decidir uma lei, por exemplo, sancionada. É interessante porque ele vai falar integridade como virtude e um dos grandes exemplos que ele vai mencionar como integridade numa comunidade, numa sociedade, Ronald Dworkin,
vai ser o exemplo do Watergate, que é um caso que nós trataremos aqui, de uma promulgação de uma lei americana a respeito do assunto, a lei anticorrupção americana, que tem toda a questão da relação com relação ao combate à corrupção. E ele, nos seus estudos de integridade, menciona o Watergate, que é um caso que nós veremos um pouco mais à frente, relacionando o seguinte: houve uma ausência de integridade que a sociedade americana não aceitou de forma alguma. Então, a concepção do que nós estamos falando com os estudos que Dworkin fez de integridade tem toda uma relação. E isso tem uma concepção, inclusive, com relação às questões das próprias organizações. Ele fala de virtude política ao lado da justiça e da equidade e trata também a questão da integridade como justiça. Nessa integridade como justiça, o autor encontra justificação para esse ponto no fato de que uma comunidade exige que os princípios morais necessários para justificar a substância das decisões, por exemplo, do seu legislativo, para que sejam conhecidos pelo resto do direito. E eu gosto, inclusive, da concepção que ele traz, porque, por último, ele vai falar da integridade como virtude. E, nesse ponto, ele vai destacar a integridade como uma integridade política e descreve o princípio legislativo, pedindo que os legisladores se tentem a tomar o seu conjunto de lei moralmente coerente, voltado a um princípio jurisdicional em que a demanda que a lei, tanto possível, seja vista como coerente nesse sentido. Quando eu falo de integridade, eu estou sempre falando também em coerência. Quando eu falo na esfera de qualquer organização ou empresa, eu também estou tratando tudo isso com uma coerência. Coerência do que agir da maneira adequada. Nesse ponto, eu cito alguns pontos que ele menciona. E dentre eles, Ronald Dworkin fala que quando os cidadãos divergem sobre qual sistema de justiça está de fato contido nas decisões políticas explícitas da comunidade, o fator expressivo confirmado quando pessoas de boa fé tentam tratar umas às outras de maneira apropriada a sua condição de membros de uma comunidade governada pela integridade e ver que todos tentam fazer o mesmo, mesmo quando divergem sobre o que exatamente a integridade exige em circunstâncias particulares. A obrigação política deixa ser, portanto, apenas de ser uma questão de obedecer a cada uma de decisões políticas da comunidade, mas em geral representam os filósofos políticos. Torna-se uma da ideia mais impregnada de uma noção de fidelidade de um sistema de princípios de cada cidadão e ter uma responsabilidade de identificar a última, um sistema da comunidade no qual essa pessoa pertence. Então, ela faz com que as diretivas estejam realmente relacionadas nas suas ações, quando eu trato de integridade, efetivamente, quando eu vou abordar o tema numa perspectiva de uma comunidade, por exemplo, corporativa. Eu vou respeitar ali as noções de integridade e ética ali pontuadas, porque aquelas noções são importantes, e é fazer o que é correto. E quando eu implemento programas de ética, de integridade corporativa, eu vou trazer diretrizes para aquela organização do que é correto, do que é a maneira mais adequada de se tratar este ponto. Excelente. E dentre tudo isso que nós estamos abordando, quando eu falo de uma organização, eu gosto de mencionar a respeito do sistema de integridade corporativa. Mas o que seria o sistema de integridade corporativa? Depois de entendermos um pouco mais esse conceito com esses importantes autores, Henry Cloud, Ronald Dworkin, eu vou tratar agora essa concepção um pouco trazendo para a esfera mais contemporânea, para a esfera da área empresarial. Mas o que seria um sistema de integridade corporativa? Ele tem uma visão de articular entre si algumas atividades que são importantes para uma empresa, para uma organização. Mas quais seriam elas, efetivamente? Eu falo de auditoria, áreas de compliance, de controles internos, de ética empresarial, de gestão de crises, que quase ninguém fala de gestão de crises, a importância de uma área que trata somente a questão da crise numa organização, quando acontece alguma situação
fora desse contexto. Um outro ponto também é a gestão de riscos. Quais são os meus riscos? Quais são os pontos importantes acerca destes riscos e como eu devo efetivamente tratá-los? A questão da segurança corporativa, a questão da sustentabilidade e eu ainda insiro nesse momento a questão efetiva da proteção de dados, porque a questão de vazamento dos dados, a ausência de controle disso das organizações, também é uma ausência de um preventivo, uma ausência de trabalhar efetivamente a questão preventiva. Então, o que esse sistema de integridade contribui? Dentre esses aspectos de todas essas áreas e temas relacionados, ele contribui para a prevenção, para o preventivo, para a tomada de decisão, para o propósito, para o monitoramento e para a verificação de limites e consequências que aquela organização tem que ter. Um sistema de integridade corporativa é ele que vai consubstanciar, inclusive estando dentro dele também, gostaria de acrescentar, a governança corporativa que nós tratamos na última aula. Ou seja, eu faço de todos esses temas e áreas que são importantes dentro de uma empresa, que elas possam se formar, por exemplo, como um guarda-chuva de proteção na esfera empresarial. Para atuar no quê? Efetivamente para uma atuação no preventivo. E isso tudo com uma relação com a estratégia empresarial. Eu não posso deixar, porque isso é importante para as organizações, deixar que algo venha se consubstanciar internamente sem efetivamente eu ter uma estratégia nesse sentido. Para conceito de estratégia, eu gosto do Kaplan, do Robert Kaplan e do David Norton, no qual eles dizem que é o conjunto de hipóteses sobre causas e efeitos, ou seja, eu tenho que olhar a organização, tudo que eu tenho uma causa, eu tenho um efeito. E onde essa organização quer chegar? Então, todo esse sistema de integridade tem que estar muito atrelado à visão estratégica da empresa, à missão, à visão e aos valores que essa organização efetivamente se propõe a ter. Nesse ponto, então, nós temos efetivamente a concepção de um sistema de integridade como um todo corporativo. Outro ponto importante, agora avançando um pouco, depois que trabalhamos alguns conceitos, é entender alguns aspectos históricos de normas e documentos internacionais a respeito da anticorrupção e do compliance. Eu tenho áreas de auditoria, de compliance. Compliance vai ser um tema muito importante no qual nós vamos tratar um pouco com mais detalhes na sequência aqui das nossas próximas aulas. Controles internos, ética empresarial, gestão de crises que é um assunto muito importante, tendo em vista que é uma situação de crise, onde sai ao controle das organizações e é muito importante que se tenha uma área que cuide disso e o sistema de integridade conglomera essa perspectiva. Gestão de riscos, tá? É importante eu saber quais são os riscos da minha organização para que eu possa preveni-los, mitigá-los, reduzi-los ao máximo e eu possa ter um controle maior e efetivo acerca disso, porque eu posso ter impactos financeiros importantes e eu realmente tenho que ter um cuidado sobre eles. Segurança corporativa e sustentabilidade. Eu incluiria nessa temática a questão da proteção de dados. A Lei 13709 já está agora, já em vigência, promulgada, em que sua vigência está inicialmente para 2020, até o momento não houve a sua modificação. Então, é importante que se tenha esse olhar. Para o quê? Para trazer um aspecto preventivo. E um ponto também que nós já abordamos, governança corporativa. Estaria dentro desse guarda-chuva do sistema de integridade em que conglomera áreas que vão tratar desses temas numa organização para atuar na prevenção, minimização dos riscos, proteção da reputação organizacional, também uma função que eles detêm da função social da organização, da sua responsabilidade corporativa, que é muito importante ressaltar. E esse sistema ele contribui para que as decisões tomadas efetivamente na companhia, os propósitos, o monitoramento, o limite seja feita da maneira adequada, seja feita através de um controle, de um olhar efetivo, de uma verificação
a respeito desse tema. Então, diante disso, é bem importante destacar a respeito, né, da importância do sistema de integridade nessa tomada de decisão da organização. Ela consubstancia uma melhor tomada de decisão, ela fundamenta nesse sentido. E claro que um sistema de integridade ele tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. Eu gosto muito do conceito de estratégia e trabalhar de Robert Kaplan e David Norton, em que eles entendem que estratégia é o conjunto de hipóteses sobre causas e efeitos. Lembrando que a estratégia está corroborada também na verificação de 3 pontos importantes: a missão, a visão e os valores da organização. Quando eu crio a estratégia com um sistema de integridade, eu crio uma organização mais robusta nos aspectos de prevenção. Lembrando também que o jurídico está também envolvido nisso, está também envolvido em trazer a conformidade na organização, trabalhar a segurança jurídica, então são pontos extremamente importantes a serem observados. Com isso, nós finalizamos essa parte efetiva de algumas questões mais assim, que consubstanciam a parte mais teórica do que seria ética corporativa, de integridade, para passar agora para os aspectos históricos de normas, documentos internacionais acerca da anticorrupção e do compliance, para que os senhores possam entender como se dão um pouco desses mecanismos. Mas, inicialmente, eu começo trazendo a importância de alguns pontos, lembrando sobre liberdade econômica. O último ranking da liberdade econômica colocou o Brasil na posição com uma pontuação 51,4 na posição 153 do país mais livre do mundo, um índice de 2018. Nós tivemos uma queda, mas pense uma economia como a economia brasileira que está na posição 153 de liberdade, né, econômica. Nós somos caracterizados como um país majoritariamente ainda não livre. Um dos pontos importantes que impactaram esse último índice foi a questão da corrupção, dentre outros, a questão política, econômica do país, mas a questão da corrupção. Então, é um tema realmente relacionado também à questão da liberdade econômica. Ressalto também o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. O último de 2018 colocou o Brasil na posição 96. O Brasil da posição 96 caiu para 105 no ranking mundial. Destaco esse índice porque ele fala da percepção da corrupção. Com isso, nós temos 2 pontos a se observar com essa queda. O Brasil teve quedas reiteradas nos últimos anos. Que também a percepção da população no que tange à corrupção também aumentou. Então, esse índice também está em consonância com a percepção da corrupção por parte da própria população. Isso é um índice internacional da Transparência Internacional. A respeito da corrupção, um impacto importante que ela tem é a questão da reputação. A imagem das organizações, a imagem deve ser preservada. E o que acontece? Quando tem um fato de corrupção, com certeza essa imagem realmente é maculada. E a imagem da organização, muitas vezes sua marca, é um bem material, ela tem um valor exorbitante no mercado. E quando isso acontece, ela tem uma perda, muitas vezes caracterizada por forte perda financeira, queda nas suas ações, no seu valor de mercado, na sua entrada de mercado. Então, realmente, a corrupção acaba trazendo muitos malefícios para essa organização, quando ela, porventura, está caracterizada nesse sentido. Diante disso, trazendo um pouco do histórico do que nós estamos tratando de compliance, governança corporativa, lei anticorrupção, como tudo isso um pouco começou. Vou trazer algumas datas e alguns assuntos importantes para que nós possamos ter uma linha histórica dos fatos aqui ao redor, né, do tempo. Lembrando, é importante que quando nós falamos em corrupção, eu lembro dos primórdios da descoberta do Brasil, de alguns tempos, e isso se avançou de forma diferente, mas
diferentes, mas não se começou aqui. Começou já historicamente em outros tempos a respeito desse tema. Começando com 1913. Nos Estados Unidos, o Fed, ele cria normas para atuação no sistema financeiro. Então, lembrando alguns pontos acerca disso, então, as normas de atuação do sistema financeiro, ela vem trazer uma proteção ao sistema dos Estados Unidos e realmente essa era a preocupação no país. Pense já em meados de 1913. Na sequência, eu tenho em 1950 advogados acompanhando a legislação das atividades de valores mobiliários. Então, a atividade realmente começou a se verificar a importância dela, com acompanhamento da legislação por parte dos advogados americanos. Em 1960, eu já tenho por parte da Comissão de Valores Mobiliários Americanos, a SEC, a obrigatoriedade da contratação de compliance officers, os profissionais que são responsáveis pela ética e pela integridade nas organizações. Os Estados Unidos já estavam ali, então, em 1960, preocupados em terem profissionais que seriam responsáveis em trazer a transparência e a integridade para dentro da organização, para que tudo venha a se atuar de maneira correta, prevenindo riscos, minimizando qualquer situação, prevenindo qualquer ação de fraude, de suborno, de corrupção. Essa realmente era uma preocupação. Já em 1970, eu já tenho um desenvolvimento melhor do mercado e eu começo a ter, por exemplo, tratativas acerca de insider training. Insider training é regulamentação acerca das pessoas que tinham informações privilegiadas por atuarem em cargos que detinham essas informações, grande parte delas do sistema financeiro, trabalhando em bolsa e que detinham informações muitas vezes privilegiadas ou mesmo de dentro de organizações que trabalhavam com informações assim e que muitas vezes utilizavam essa informação para uso próprio ou para a organização sem e não havia um devido regulamento sobre isso. Então, com isso, eu acabo tendo uma maior regulamentação acerca das informações privilegiadas na concepção dos âmbitos, principalmente corporativos. Em 1972, com o caso do Watergate, teve a questão do disparo da corrupção. O Watergate envolvia Richard Nixon. Então, foi uma grande preocupação para o caso da corrupção nos Estados Unidos, fazendo com que viesse a se promulgar da FCPA, a legislação anticorrupção nos Estados Unidos, em razão da descoberta de suborno a funcionários públicos estrangeiros por parte das organizações americanas. Em 1975, eu tive a criação do Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, com diretrizes de compliance e governança para o sistema financeiro. Em 77, efetivamente, quando foi promulgada a FCPA, a legislação americana anticorrupção mencionada acerca do caso do Watergate. Em 1980, o compliance se expande para o mercado americano como um tema de extrema importância. Em 1988, eu tenho a primeira alteração da FCPA, da legislação anticorrupção americana. Em 1988 também, eu tenho o primeiro acordo de capitais da Basileia, como um acordo efetivo para o sistema financeiro. Em 1996, eu tenho a Convenção Interamericana contra a Corrupção, da Organização dos Estados Americanos promulgada, em que o Brasil, inclusive, ratificou. Em 1997, eu tenho a promulgação da Convenção de Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. Essa convenção é importante pelo fato de que foi principalmente os Estados Unidos que acabaram fomentaram esse tratado internacional. Por quê? Porque com a promulgação da FCPA e da legislação americana, no mundo, as práticas, infelizmente, as práticas de suborno a funcionário público estrangeiro, em alguns países aconteciam por parte das organizações. E com isso, com essa legislação, as empresas americanas acabaram perdendo muito no mercado, porque muitas vezes
perdiam para as empresas que pagavam realmente algum tipo de suborno. Com isso, houve uma pressão americana importante para que esse tratado viesse realmente a ser pactuado mundialmente, e foi o que aconteceu em 1997, já na época do presidente Bill Clinton. Em 1988, em 1998, eu tenho no Brasil a promulgação da Lei 9.613, de crime de lavagem de dinheiro e criação realmente na época do COAF, né, que foi alterado agora para a Unidade de Inteligência, a mudança do órgão agora, do nome. Mas foi criado porque era importante o tema para o sistema financeiro brasileiro e para o Brasil. Em 1998 também eu tenho a segunda alteração da legislação americana anticorrupção, tá? E a criação, efetivamente, como mencionamos, do COAF. No ano 2000, eu tenho a criação do GAFISUD, que é a organização intergovernamental com o objetivo de atuar na prevenção da lavagem de dinheiro no mundo. Então, o GAFISUD até o momento existe. Quem tiver interesse, busque o site do GAFISUD, tem diversas informações importantes referentes à lavagem de dinheiro e é um organismo internacional muito atuante. Em 2001, eu tenho uma situação do World Trade Center, da questão do terrorismo e o aumento da regulação das instituições financeiras em combate às organizações criminosas ao redor do mundo. Em 2002, nós já conversamos sobre esse tema, nós temos a promulgação da Lei Sarbanes-Oxley em razão dos casos de escândalos de fraude e de corrupção que ocorreram nos Estados Unidos. Em 2009, eu tenho a promulgação da ISO de riscos, de gestão de riscos. O que seria a ISO? É uma norma de padronização internacional que muitas empresas usam, inclusive também o setor público utiliza, para padronizar processos e procedimentos para a prevenção de alguns temas e fazer com que eles venham ser dentro da organização monitorados de uma forma adequada e tenham procedimentos. Então, nós temos primeiramente a ISO 31000 de riscos. Na sequência, eu tenho a ISO 22301 de continuidade nos negócios, a importância da continuidade nos negócios para sua perenidade. Em 2010, eu tenho a promulgação da Bribery Act, a legislação do Reino Unido acerca da corrupção, de combate à corrupção. Aplicada tanto no aspecto público quanto no aspecto privado, diferente da FCPA, que é mais para o aspecto público, e da legislação brasileira também, que é mais para o aspecto do relacionamento entre entes públicos. Na sequência, no Brasil, em 2013, eu tenho a promulgação da Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção Brasileira, um importante instrumento que veio ao país para balizar as questões de corrupção, principalmente relacionado à corrupção relacionada à questão do relacionamento com a administração pública. Em 2014, eu tenho a publicação da ISO 19.600 de Compliance. Em 2015, a regulamentação da Lei Anticorrupção de 2013, com o Decreto 8.420 de 2015, que vai trazer a concepção efetiva do Programa de Integridade nos artigos 41 e 42. E eu fecho com a publicação em 2016 da ISO 37001 anti-suborno, aplicando as regulamentações da ISO nesse aspecto e trazendo diretrizes através da ISO 19600. Uma concepção sobre os tratados internacionais. Como tratados internacionais, nós temos a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, da ONU. Internamente no Brasil, nós temos ela prevista no Decreto 5687 de 2006. O Brasil ratificou efetivamente essa convenção em 9 de dezembro de 2003. Tá? E ela tem o sentido de promover medidas de combater de forma eficaz a corrupção e eficiente, facilitar a cooperação internacional e assistência técnica na prevenção e na luta da corrupção, também a recuperação de ativos, é importante, e promover a integridade como um todo no que tange a questão de gestão e relacionamento com a área pública e um contexto geral no país. Tem a Convenção Interamericana
contra a corrupção da Organização dos Estados Americanos, uma importante também prevista no decreto 4410, de 7 de outubro de 2002, que foi promulgada, também foi ratificada pelo Brasil e tem também como um dos pontos importantes promover e fortalecer o desenvolvimento por cada um dos Estados-partes dos mecanismos necessários para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção, e além de promover e regular a cooperação entre os Estados para fim de se assegurar a eficácia das medidas e ações adotadas na prevenção da corrupção e no exercício das funções relacionadas principalmente à questão pública. Tem, por último, a Convenção sobre Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da OCDE, também ratificada pelo Brasil, prevista no Decreto 3678 de 2000. E ele aborda a responsabilidade de combater a corrupção nas transações comerciais internacionais e a cooperação internacional no combate à questão da corrupção de funcionários públicos. Agora, dando alguns fechamentos acerca do nosso tema, nós temos a ONU também trabalhando o tema sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trazendo a importância do tema ali no ODS número 16. Por quê? Porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma agenda importante para os países até 2030 e busca fortalecer, dentre diversos assuntos, a questão do combate ao suborno e a questão da corrupção também. Outro ponto importante é a questão do Pacto Global. O Pacto Global é uma ação desenvolvida pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional a adotar valores fundamentais na prática dos seus negócios nas áreas de direitos humanos e relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção apresentados em 10 princípios. Então, eu tenho a ONU com uma agenda importante no que tange a questão da corrupção, com olhar também sobre essa perspectiva. Com isso, sobre os temas aqui abordados, nós encerramos e nós vamos agora trabalhar um pouco do conhecimento dos senhores sobre tudo que nós abordamos na presente aula no momento. Vamos agora às perguntas. Vamos lá, o que é um sistema de integridade? Letra A. Tem a missão de articular entre si as atividades de auditoria, compliance, controles internos, ética empresarial, gestão de crises, gestão de riscos, proteção de dados e de segurança corporativa, ainda sustentabilidade na perspectiva de assegurar ações pautadas em transparência, integridade e minimização dos riscos. Letra B. Sistema para assegurar somente a ética. Letra C. Sistema para atuar com transparência. Letra D. Sistema da lei anticorrupção somente. Qual que é a resposta? Vamos lá ver? Perfeito. Letra A. Lembra que trabalhamos esse conceito bem abrangente em aula e a importância do sistema de integridade. Vamos lá na sequência? Próxima pergunta. Qual a normativa americana de 2002 que foi promulgada em razão da ocorrência de fraudes e escândalos contábeis nos Estados Unidos? Letra A, FCPA. Letra B, Sarbanes-Oxley. Letra C, Sunshine Act. Ou letra D, Clean Air Act? Lembra-se dos escândalos? Vamos ver a resposta? Perfeito, letra B, Sarbanes-Oxley, os grandes escândalos contábeis de corrupção. É a Sarbanes-Oxley. Próxima pergunta, por favor. E agora, por fim, quais são os tratados internacionais anticorrupção no mundo? Se recordam? Letra A, Convenção Interamericana contra a Corrupção da OEA, Convenção sobre Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, OCDE, e Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, da ONU. Letra B, Tratado Anticorrupção Mundial e Tratado Ético. Letra C, Convenção de Combate à Corrupção e Convenção de Direitos Fundamentais à Transparência. E letra D, Convenção de Ética e Transparência e Tratado Ético. Se recorda? Vamos lá. Vamos ver a resposta. Letra A. E com isso, nós encerramos essa aula.
tratando acerca de ética corporativa, de integridade, o histórico acerca das questões de ética e corrupção no mundo, tratados internacionais e quais os movimentos a ONU tem feito para corroborar a questão da corrupção. Na próxima aula, nós vamos tratar acerca da lei anticorrupção no mundo, algumas disposições de alguns países e a nossa legislação brasileira. Muito obrigada, aguardo vocês para a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.